capítulo 3. Hoje nós vamos terminar a igreja de Sardes. Isso você não ia faltar nunca, porque tenho certeza que essa série sobre Apocalipse vai estar mudando a tua vida. E tudo que nós vamos falar aqui, estamos falando, tem a ver com um período da nossa vida, tem a ver com essa igreja, com as igrejas, com a sua vida, com a nossa vida. É luta, é batalha, é guerra, irmão. Mais ainda que está se aproximando o tempo do fim. Então, é tempo de você acordar. Hoje nunca foi tão pesado espiritualmente como tem sido sobre as igrejas. Eu ouço isso de pastores, não é? Você deve estar percebendo isso, para você conseguir adorar a Deus. Tem lugares por aí que eu já ouvi falar que profetas dizendo que foi liberada uma hoste do mal, né? Para que, é como se fosse uma nuvem negra, para que as pessoas não consigam mais adorar a Deus. Antigamente era fácil, você levantava a mão, falava, glória a Deus, obrigado, Senhor, já a presença de Deus, você chorava. Hoje em dia parece que é um guindaste para você sair desse lugar de prostração, lugar de morte. Verdade ou não é? Que vocês têm sentido isso também? Essa oposição é uma oposição. Quando Daniel fez 21 dias de jejum, na Bíblia diz que lá no final do jejum dele, o anjo veio e falou para ele, desde o primeiro dia que você se dispôs a me buscar e orar, eu vim, mas eu sofri oposição, demônios, principados e potestades, uma oposição para que a nossa oração, para que as coisas aconteçam, uma oposição entre as regiões celestiais, são, vamos dizer assim, essa oposição entre você e a vontade de Deus que é feita no céu, acontecendo na sua vida e nas pessoas ao seu redor. Para que rompa essa oposição, é batalha espiritual, é luta, oração, jejum, e hoje essa oposição, o que tem me parecido, ela aumentou. Então, diga para o teu irmão, você vai ter que buscar mais. Até a postura da igreja, a resposta da igreja, a gente percebe as pessoas cansadas, sobrecarregadas, pesadas, quando não, com muitas áreas mortas da sua vida, é o que nós estamos falando hoje. E nós vamos falar um pouco sobre esse negócio de morte, o que traz morte no reino de Deus, não é? Essa oposição, a gente percebe essa dificuldade, né? Essa luta interior, cada um com as suas lutas, com os seus problemas. Então, vai ser muito propício o que nós vamos falar hoje. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, esse é o versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Dá uma sacudida no teu irmão, dá a mão para o teu irmão aí. Porque aquele que está frio vai ficar quente. Amém? Glória a Deus, dá a mão, dá uma sacudida nele, fala, está vivo, irmão? Fala, se não tiver, vai ressuscitar agora. Amém? Agora, quem está vivo, levanta a mão, sustenta a mão do seu irmão no alto. Vamos fazer uma oração de guerra, amém? Aleluia, Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Ó Deus, vivifica-nos através da Tua palavra, Senhor. Que as cadeias sejam quebradas, Pai. Que coisas do inimigo, enganos, Senhor, sucumbam diante da palavra viva de Deus, Senhor. Vem prevalecer, nem que tenhamos que sair daqui mancos, como Jacó ficou, Senhor. Ó Deus, porque a maior vitória na luta com Deus é deixar ser vencido pela Tua palavra, Senhor.
Por isso, opera em nós, envergonha Satanás, Senhor, envergonha o inimigo, Pai. Essa é a Tua palavra, Pai, a Tua palavra é a verdade, Senhor, a Tua palavra que nos vivifica, Senhor, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, opera aqui, Pai, e que toda obra do mal seja levada cativa aos pés de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, e que a Tua verdade, Senhor, prevaleça, liberte o Teu povo, traga fé, Senhor, para a mudança, a metanoia de Deus nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Então, para quem não sabe, eu acabei só esquecendo antes de identificar aqui. Tem alguém que esteja nos honrando com a sua presença aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém? Primeira vez, nunca veio aqui. Alguém? Amém. Uma pessoa ali? Só uma pessoa ali? Amém. Cadê a irmã? Faz assim com essa mão. Seja muito bem-vinda a mim. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Você que está perto aí, dê um abraço para mim. Seja muito bem-vinda. Que Deus possa falar poderosamente contigo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te abençoar. Isso aí, dê um abraço poderoso. Aleluia. Queridos, essa carta, ela foi endereçada à igreja de Sardes. Depois da igreja de Sardes, você vai ver que tem só mais 2 igrejas. Então, essa já é a 5ª igreja que nós estamos estudando. São as 7 igrejas da Ásia. E nós vimos que essa carta é endereçada pelo próprio Jesus glorificado ao anjo da igreja, ao líder da igreja, aquele que está responsável por trazer a palavra para a igreja. E como o número 7 representa a completude, o tempo, a perfeição da ação de Deus aqui na terra, então essas 7 cartas é a mensagem apocalíptica para todas as igrejas. E nós vimos também que, segundo os estudiosos, elas são contextualizadas de tempos em tempos. E o contexto agora é depois da Idade Média. É na igreja, ainda é a Idade Média, mas a igreja reformada, aproximadamente ano 1500, na época dos grandes reformadores da igreja. Depois da igreja de Tiatira, onde fala de Jezabel, vem contextualizado essa carta, não é, da igreja de Sardes, onde vai haver a reforma. Tanto é que ele diz, né, esses que vão andar de vestiduras brancas, os remanescentes, que vão fazer, e foi ali que realmente foi feita a grande reforma, não é? Com aqueles que não estavam se corrompendo. A igreja estava morta, literalmente, morta na sua tradição, morta no seu ritual, morta no seu cerimonialismo, e ali levantou-se os grandes reformadores da igreja, naquela época. Que a igreja de Tiatira, nós vimos que perdurou em torno de 10 séculos, do ano 500 ao ano 1500. Então, o contexto da igreja de Sardes agora, esse contexto agora é esse, logo depois que compõe ali a igreja reformada, não é? Compõe ali a partir do século XV, vai até aproximadamente 16, 17. E semana que vem nós vamos ver a igreja de Filadélfia. Então, esse é o contexto. E nós começamos semana passada e vimos aqui a grande importância de você ter um arrependimento e ouvir de Deus, quando Ele diz, eu não tenho achado íntegras as tuas obras. O que Deus está dizendo? Aquilo que você tem feito, para mim, não tem sido íntegro. Não, íntegro significa inteiro. As suas atitudes não são coerentes com os seus pensamentos, com aquilo que está no seu coração. Tem a ver com a integridade da palavra também. E nós vimos, temos visto e repetido e aprendido e sabido, isso não precisa nem ser cristão para saber, que as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, o que você faz, o que você fala, a forma como você age, na verdade, é o resultado da forma como a gente pensa. A mentalidade que eu tenho sobre determinada área da minha vida vai mostrar exatamente como eu ajo nessa área. Tem pessoas que, por exemplo, estão solteiras há 10, 20 anos, estão reclamando com Deus, que a varoa não vem, o varão não vem. Mas pode ter certeza, nunca a culpa é de Deus, porque Deus é perfeito. Amém? Quando tem uma questão entre você e Deus, pode ter certeza que o problema está em você, está em você. No caso, se eu for o problema comigo, com Deus está em mim. Então, na verdade, a sua mentalidade
em relação a essa área não favorece que você tenha as atitudes corretas. E, na verdade, em vez de você atrair o que é bênção de Deus para a sua vida nessa área, você está repelindo. Então, uma mentalidade errada vai produzir atitude errada. A filosofia, eu estou amando meus pensamentos. Às vezes, a gente está amando pensamentos errados, de derrotas. Qual é a sua filosofia para determinada área da sua vida? Qual é a sua filosofia no lidar com dinheiro? Qual é a sua filosofia no lidar com a sua área sentimental? Qual é a sua filosofia em lidar com áreas que a Bíblia diz algo e você diz que crê com a mente, mas não crê no coração? Porque a Bíblia diz, se você tiver um monte, um grande problema, né? E tiver fé e disser aquele monte, ergue-te para lá e não duvidar no seu, assim será contigo. Então não adianta dizer da boca para fora. Muitos de nós, né, diz que lê o que crê, mas não crê no que lê. Muitos de nós temos comportamentos exteriorizados. Pai Senhor, você é uma bênção. Elogios, mas no coração não é íntegro, está cheio de questões contra determinada pessoa. Isso é falso. Por quê? Não é íntegro, falso, porque a embalagem não corresponde ao produto que está dentro. Já viu? Tem coisas que a embalagem é bonita beça, né? Quando você vai usar o produto, não presta. Por isso que eles investem muito em embalagem. A embalagem deve ser bonita, porque ela deve representar a qualidade do produto que está dentro. Quando não representa, é falso. Então, a nossa mentalidade, e nós vimos que uma pessoa, quando ela muda a sua mentalidade, deixa o Espírito Santo iluminar, ela muda a sua mentalidade, sua forma de pensar, seu sistema de crenças, aquilo que ela passava, que ela amava, respeitava e honrava, mas era contrário à palavra de Deus, ela passa a desprezar, não aceitar mais, e se converte ao que a palavra diz, de fato houve a metanoia. A palavra arrependimento no grego, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, no Novo, a maioria em grego. A palavra arrepender significa metanoia. Metamorfose, tem várias palavras que usa meta, não é? Meta é mudança, em noia é si mesmo, sua mente. Metanoia é a palavra arrepender, que é mudança de mente, mudança de mentalidade. Então, quando eu sei que você se arrependeu? Quando aconteceu uma metanoia na sua mente. De fato. E quando é que eu vejo isso? Quando as minhas atitudes mudou meu sistema de crenças, mudou a forma de eu agir. Se você está agindo igual há anos na sua vida, coisas que você mesmo repudia e não gosta, incomoda os outros, certos comportamentos, é porque, de fato, a sua mentalidade continua a mesma, infelizmente. E quando você for honesto, sincero, para enfrentar isso, confrontar isso, é o primeiro passo para a mudança. Não há arrependimento sem o reconhecimento do erro. É verdade ou não é, gente? Que erro? O que eu estou pensando pode estar certo para o mundo, para o José, para o meu padrinho, para a minha tia, para todo mundo, mas não está certo diante da palavra. Aí eu te pergunto, você é cristão ou não? É a palavra de Deus que manda na sua vida, que prevalece, ou é a palavra desse mundo? Aí a gente vê quem é cristão e quem não é. Se o seu Deus é o Deus do ventre, é a sua emoção, o que você acha, as circunstâncias, ou se o seu Deus é o Deus da palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante, porque isso você vai usar para tudo na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele diz que você tem, começamos lendo, tem nome de que vives, mas está morto. O que significa isso? Você tem o nome, uma aparência, é o falso, uma embalagem bacana, mas o conteúdo não tem realidade. A sua vida espiritual não tem uma realidade, não tem fruto, não tem transformação. Então tem nome, mas não tem realidade. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, tem uma religiosidade, tem um comportamento aceitável, mas não tem realidade. Vou dar um exemplo. O espírito de Jezabel, que nós estudamos, ele continua até hoje, né? Porque ele atua nesse mundo e, na verdade, vem lá de Adão e vai ficar até o final, na volta de Cristo. Que é, na verdade, o espírito de Jezabel
podemos dizer assim, quase que é a mulher do diabo, né? Porque não tem uma Jezabel se não tiver um Acabe. Para uma Jezabel, para o espírito, esse esquema de Jezabel que nós vimos na igreja de Tiatira, se você não viu, ouça no nosso site as mensagens, ele diz assim, para os homens, se um empresário de sucesso, Jezabel diz, para mim tá bom, para você tá bom para mim. Ser um político de sucesso, tá bom. Ser um ator conhecido, tá bom para mim. Tá ganhando dinheiro, tá bom para mim. Mas na sua casa e na igreja você vai ser um fracasso. Jezabel quer que você tenha certo sucesso, mas não quer que você tenha sucesso em casa. Não quer que você tenha sucesso na igreja. Por isso que a gente vê poucos homens na igreja. Debaixo dessa atuação maligna. É o Acabe, na verdade. Né? Alguém que não se posicionou. No trabalho lá, ele é o cara, ele é o chefe, é o empresário, mas já perdeu a esposa, já está no segundo casamento. E você vê que é uma incoerência, né? Porque Deus é perfeito. Desculpe aqui a minha franqueza, mas é uma burrice. Porque o empresário gasta tanto dinheiro, imagina só, ele pensa tanto em dinheiro, ele é um sucesso. Mas se separou, vai ter que pagar pensão por resto da sua vida, praticamente quase 1/3 do que ele ganha para ex-mulher. Olha só. Porque se separou, porque foi um fracasso. Vai conviver com os filhos, doido para que ele morra para ter posse da herança. Vai conviver com essa anomalia. Então é a embalagem, é um empresário famoso, é um ator famoso, às vezes é um pastor famoso, mas não tem realidade na sua vida pessoal, na sua casa. Eu gosto muito da visão da MDA, porque trabalho discipulado e trabalho a gente apontar dedo e falar, meu irmão, igual quando a Fernanda Brum cantou aqui, ela falou, a gente tem que ter alguém para estourar o nosso balão. Alguém que diga para você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. A irmã estava falando no casamento ontem, que um parente dela estava no culto aqui, falou, o pastor teve muita coragem de falar que as irmãs estão assim, meia crescendo em glória, mas para os lados, né? Assim, né? E cada passa... E eu comentei aqui que o povo estava se alimentando mal, e que realmente, né, muitos irmãos, e assim, mais até as irmãs, que sempre tiveram assim, né, uma postura bem, estavam crescendo, mas para o lado errado, para os lados, e engordando muito. Aí o pastor correu o risco das irmãs sair da igreja. Falei, não, irmão, eu estou falando para te abençoar, porque se você comer mal, você vai ter problema de saúde, não é? Você vai ter problema de obesidade, na verdade, não é isso que a gente tem falado aqui. Então, eu não vou falar aqui o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa ouvir. Amém? Será que você está disposto a permanecer assim mesmo? Foi isso que a Bíblia, as cartas são isso. Está descrito aqui, né? Não tenho achado íntegras as tuas obras. Eu tenho aplicado isso à minha vida, Senhor. Aonde? E é difícil a mudança, não é, gente? Parece que é fácil, não é. Você tem que ficar ali ruminando. Pega a palavra e traz naquela área. Pega, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Eu não estou fazendo. Eu estou fazendo ainda. Por que eu estou fazendo? Não mudou minha mentalidade. Eu sou honesto, tem que ser honesto. É porque se eu estou fazendo, eu não mudei. Diga para o teu irmão, para de se enganar. Se eu continuo agindo, não, eu não me envolvo mais na igreja. Eu já cheguei no limite assim de que agora eu estou no outro nível. É eu e Deus, não me trabalho mais na igreja. Já pensou se todo mundo pensasse isso, não ia ter igreja, né? Fosse servir? Se todo mundo fosse seguir o seu exemplo, né? O que é isso? Mentalidade errada. Colocou uma capa de espiritualidade, espiritualizou as feridas, trouxe para si uma realidade especialíssima, que isso tudo é orgulho, né? E parou de trabalhar na obra de Deus. Por quê? Por causa de uma mágoa e botou a embalagem de espiritualidade. Mentalidade errada, o tempo está passando, quando chegar no céu lá, Jesus falou que a sua recompensa tem a ver com a sua obra. Cadê a sua obra? Cadê a sua realidade? Diga para o teu irmão, o tempo está passando. Fala para ele que ele talvez não saiba. Você tem prazo de validade e o anjo já puxou a sua senha na fila. É só uma questão da senha. Já pensou aqui? A gente sabe aqui, vamos botar uma ordem. Se a gente pudesse ter uma ordem numerada de cada pessoa que está aqui, quem vai morrer primeiro? Pergunta para o teu irmão, qual é a tua senha aí? Já pensou? Não é? Você acha que Deus sabe quando vai chegar o seu dia? O que você acha? Então já tem a senha lá. O anjo desse departamento lá no céu está com a tua senha na mão, irmão. Melhor você acordar.
Depois vai ficar olhando lá. Pô, fulaninho ficou lá em cima, perto de Jesus, aqui está até bom, porque no céu é 100% bom. Mas o irmão está lá no 190%, o outro está no 500%. Depois, não vai, né? Porque a salvação é de graça. Depois você não vai se arrepender. Trabalhar é agora, agir agora. Gente, a gente tem que ser inteligente espiritualmente. Eu penso muito nisso, sabia? Faz casamento, está cansada. Você acha que acordar de manhã para mim às vezes não é difícil também, não? Eu tenho que, Senhor, aleluia! Cadê aquele guindaste espiritual, Senhor? Traz o guindaste. Mas a palavra de Deus ela é maior, então eu não tenho escolha, porque a palavra de Deus escolhe por mim, amém? Eu obedeço e sou abençoado. Mas às vezes não, quem está no centro é o ego, o ventre, o Deus do ventre. E aí você faz as escolhas. Aí você usa a sua vontade, o seu desejo, e a Bíblia diz que a vontade que é boa, perfeita e agradável é de Deus, não é a sua. Diga para o teu irmão, eu prefiro escolher a vontade de Deus. Agora vamos analisar. Esse ponto eu falei semana passada. Eu quero que se atente agora comigo, olha o versículo, olha só, versículo 3, isso é muito forte. Lembra do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O que ele está dizendo? Lembra do que tens recebido e ouvido, guarda-o e metanoia-te. Você sabe o que é metanoia, né, gente? Já deu para traduzir a palavra arrependimento? Já deu, não já? Semana passada nós falamos de Judas, nós falamos de Pedro. Judas estava lá chorando, cheio de remorso, mas não se arrependeu. Como é que eu sei quando a pessoa não se arrepende? Uma das evidências é ela quer pagar pelo seu pecado. Tive que chegar para o irmão e falar, irmão, tira essa corda, né? Eu falo, tira essa corda do seu pescoço. Falar para a irmã, para de se penitenciar, tira esse chicote. Porque a gente erra e fica lá. E Judas botou a corda no pescoço, como se ele fosse pagar pelo erro dele. Deixa se permitir, amém? Deixa o bom pastor pegar na tua mão e falar, querido, vamos voltar para a Bíblia, vamos ler, vamos receber, vamos se posicionar debaixo da palavra de Deus, amém? Bom pastor, deixou as 99, foi atrás da 100ª, tudo foi o pastor que fez, mas a Bíblia fecha o versículo dizendo, há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que pelas 99. Então a maior atitude não foi do pastor ir buscar, foi a atitude de coração daquela 100ª que estava perdida, pegar na mão do pastor e se deixar levar de volta, amém? Só porque está escrito na palavra eu vou obedecer, eu vou aceitar. Não vou ficar me justificando, explicando, falando, me penitenciando. A pessoa quando chega, parece nobre, né? Não sei quem ensinou para a gente que você é nobre. Não, pastor, mas é porque eu estou sofrendo, eu errei muito, eu sou miserável, a gente fica se penitenciando. Fala para o teu irmão assim, ó, Jesus já pagou por isso. Você precisa é crer. Só isso. Crer e se posicionar. Eu desconfio que esse nosso posicionamento da nossa carne é para a gente não crer. Está entendendo o que eu estou falando? A corda de Judas foi para que ele não crer. E Pedro, num olhar de Jesus. Quando o galo cantou a terceira vez que Pedro negou Jesus, num olhar, o olhar de compaixão, Pedro voltou para Jesus. Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Amém? Se permita ser levado por Jesus. Se permita voltar. Se permita. Isso é arrependimento. Sabe, eu preciso falar do que é arrependimento, metanoia. Porque a gente acha que arrependimento é você ficar chorando, se penitenciando e fazendo de novo o pecado. E chorando. Já viu, o cara é preso, e aí o cara está lá, preso lá, fichado. Você queria ter matado? Não. Aí sai da prisão, mata de novo. Faz de novo. Metanoia, mudança de atitude. Ilumina minha mente, Senhor. Ilumina meus pensamentos para eu identificar o que está de fato guardado no meu coração. Para que isso seja arrancado com raiz e tudo. Desse engano, desse padrão de pensamento que promove esse comportamento errado que eu tenho na minha vida. Porque se do contrário, queridos, nós vamos ver aqui, lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o e metanoia-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isso é demais, é muito forte isso. Não conhecerei
e aqui tem duas conotações. Ele virá como ladrão. E o que está morto na nossa vida, o que está morto na sua vida, o que está sem vida, melhor dizendo. Porque a gente fala, não tem nada morto não, pastor, já é um orgulho, né? Então, se eu falar o que está sem vida, você recebe melhor. O que está sem vida na sua vida é consequência de algum erro, de algum pecado, de alguma semeadura na carne, de alguma atitude reprovada por Deus. Gente, foi Deus que criou a morte? O que vocês acham? Deus criou a morte? Sim ou não? Não. Deus é o autor da morte ou da vida, gente? A Bíblia diz que a morte é o salário de quem, gente? Do pecado, da consequência. Deus criou o livre-arbítrio, a escolha. No momento que Ele criou o seu livre-arbítrio, a sua escolha, a consequência até para Deus. Quando você deixa o seu filho sair de casa para sair com os amigos, pode ser bom para ele, mas pode ter consequências, não é? É o livre-arbítrio dele. O salário do pecado é a morte. E uma vez, lá no céu, nem no paraíso pode ter escolha, irmão. Deus vê tudo, Ele sabe o que está no teu coração. Errou, é expulso na hora. Agora aqui na terra, não. Por isso que muita gente se engana. Está com o coração cheio de mágoa, cheio de pecado e vivendo. Não, eu escolho a igreja, eu fico 3 meses numa, 2 meses na outra, e vai vivendo. Sou crente. Em vez de ouvir o que Deus está falando, ela escolhe ser o Deus do próprio ventre. Vai vivendo. Um dia vai chegar ao fim. Aqui na terra pode. Porque tem um tempo determinado para o juízo. Então, a gente tem que quando que Deus, entender assim, quando que Deus vai vir contra a gente? Qual é a área que está morta na nossa vida? O que eu entendo com isso, pastor? Deus não é o autor da morte, Deus é o autor da vida. Jesus venceu a morte. Onde está a sua morte? Onde está o aguilhão da morte? Onde está? Jesus venceu, recuperou. A sua carne não tem mais jeito, mas a sua vida é eterna, se você está em Cristo. Então, toda morte, a Bíblia fala, é uma consequência, essa área morta é uma consequência de quê? De um pecado. Entenderam? É consequência de um padrão pecaminoso de pensamento, de uma atitude errada, que é retroalimentada. Gente, é evangelho. Se a gente for humilde e reconhecer, fala, pastor, agora eu estou entendendo, eu quero viver. Quero viver. É uma semeadura na carne. Quem semeia na carne, a Bíblia fala que pende para a morte. Para a morte. Então, o pecado começa no coração, numa má intenção, num sistema errado de crenças. Nós já vimos isso. Então, o que tem a ver esse negócio de virei contra ti? Tem duas conotações, uma parcial e uma definitiva. O que é a parcial? A parcial é simples. Talvez essas lutas que você tem passado, luta que nós passamos, não é uma pessoa só que está te atacando, nem é o diabo. Eles são agentes. Mas, na verdade, quem está te resistindo é o próprio Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aqui Jesus está dizendo, o próprio Deus, eu vou vir contra você, e você não vai nem desconfiar. Você vai achar que está tudo bem. Lembra que nesse mundo eu falei? Mas você já está perdendo. Perdeu aqui, perdeu ali. Você não vai desconfiar que sou eu. De modo nenhum. Então, a parcial é certos saques, certos roubos, certos problemas, quando a gente desobedece a palavra, e a nossa vida vai decaindo, áreas, e a gente parece que não acorda. Diga para o teu irmão, acorda. É uma conotação parcial. Até que o Espírito Santo te ilumine e fala, meu Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus que está me resistindo. Só me arrependendo. Nada acontece, nada prospera. A Bíblia fala, Deus resiste ao soberbo. É Deus que está com a mão no meu peito, dizendo, daqui tu não passa, filha. E todos nós, para você não se sentir sozinho, viemos de uma raiz do orgulho, do pecado na nossa carne, como filho de Adão, porque você vive nessa carne corrupta. Então, todo dia a gente tem que se lavar e se limpar na palavra desse orgulho, amém? Você tem que ler a Bíblia todo dia, estudar um livro da Bíblia, você tem que se encharcar da palavra de Deus. Senão, você corre esse risco. Talvez a chuva que está chovendo aí na sua vida, e não é chuva de bênção, já seja a chuva do dilúvio, e você nem se deu conta
que Noé já te chamou para entrar na arca, mas você está muito ocupado com a sua vida pessoal para entrar na arca. Então, é uma permissão de Deus e é definitiva. Abre comigo em Mateus, por favor, versículo 24. Qual seria, virei contra ti, da forma definitiva? O que significa, o que Apocalipse nos ensina? O que Apocalipse está falando aqui? Jesus está falando em Mateus 24, versículo 32. Isso aqui é muito edificante para nós. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, Mateus 24, 32. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, gente, aqui está falando também, né, Adão, um judeu, filho de Deus, posso dizer assim, raça eleita, está falando aqui do povo judeu. A figueira, ela já se renovou, Israel já tem um estado. Esse é um outro assunto, não dá para falar agora. Então, nós já estamos vivendo esse momento. Está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, que coisas? Essas que ele falou aqui, tudo que ele falou aqui, nos capítulos anteriores, os princípios das dores, sabei que está próximo às portas, diga comigo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração que está vendo essas coisas acontecerem. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, teve casamento ontem, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Olha aqui, é o mesmo texto. Porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão. Ele falou que vem como o ladrão. Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A parcial, essa que eu falei, a definitiva, é o arrebatamento. O arrebatamento já está às portas, gente. Noé vai entrar na arca. Noé pode ser os líderes da igreja, chamando as pessoas para as igrejas que são a arca, lugar de salvação. Também pode ser o dia que Jesus entrar na arca para descer para buscar a sua igreja. A gente não sabe o tempo. A gente não sabe se essa chuva que está aí fora já é a chuva do dilúvio. Está entendendo o que eu estou falando? A gente não sabe se essa chuva na sua vida é um chamado para você acordar, entra na arca, porque Noé já subiu na arca. Então, virão contra ti. Isso é muito forte. Voltando lá para Apocalipse, capítulo 3, ele fala sobre vestiduras novamente. Na verdade, ele fala sobre vestes aqui, e ele vai repetir lá na igreja de Laodiceia. Ele diz o seguinte: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, gente, você sabe que naquela época, você sabe que o chefe, o patrão, o senhor da terra, ele andava na frente e os escravos andavam atrás. Sabia? É assim. Hoje é assim. Jesus é o nosso líder, ele vai na frente, nosso bom pastor, e nós ovelhas vamos atrás. Mas vai chegar um dia que ele diz: você vai andar junto comigo. Amém? Você vai andar com ele. Se você for um desses remanescentes, andarão junto comigo, pois são dignas. Por quê? Não contaminaram as suas vestiduras brancas. O que é contaminar as minhas vestiduras brancas? Pergunta para o teu irmão: você quer andar com Jesus? Assim como virei contra ti tem uma conotação parcial e uma definitiva, as vestiduras brancas também têm duas conotações aqui. Porque
as vestes, diga assim, vestes, diga vestiduras. Roupa, é muito interessante esse negócio de roupa na Bíblia. Porque nós temos as nossas vestes e tem duas roupas. Eu posso fazer uma alusão, a roupa de baixo, que ninguém vê, ou quase ninguém vê, e a roupa de fora, não é? Nós temos aí a roupa de baixo para os homens, a roupa para as mulheres de baixo e a roupa exterior. A roupa exterior é aquela que todo mundo vê, e a roupa interior é que ninguém vê. E a sugestão para Deus, para aquele que está nu, é vestes. Você sabe que, olha que interessante, quando Adão e Eva pecaram, eles se cozeram, eles se cobriram de folhas de figueira. Diga para o irmão, tem que ler mais a Bíblia, irmão. Folha de figueira. E Jesus fala sobre a figueira, que quando a figueira já tivesse renovado, folha de figueira. E ali ele cobre o quê? A vergonha da sua nudez. Então, para o nu, Deus traz vestes. E a Bíblia fala que nós recebemos vestes de salvação. Diga comigo, vestes de salvação. Então, tem uma roupa, diga para o teu irmão assim, a roupa íntima é de graça. Essa é Deus que paga. É Deus que tece. Ele teceu essa roupa para você. Ou seja, Adão pecou e ficou nu. Jesus veio e cobriu a sua nudez com as vestes de salvação que fala a Bíblia. Então, é a primeira roupa. É a primeira veste. É aquela veste que não foi feita por mim. Eu não posso fazer nada para essas vestes. Pois a Bíblia diz, pois de Cristo Paulo diz, vos revestistes. Então, esse foi tecido por Deus, essa roupa. Mas tem uma outra roupa que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Diga assim comigo, as minhas outras vestes são os meus atos de justiça. A primeira roupa é de graça, quem paga é Deus, quem tece é Deus e te coloca. A segunda roupa, quem paga sou eu. A segunda roupa, a Bíblia diz aqui, que a igreja, a noiva, ela se atavia, ela a si mesma. Diga para o teu irmão, essa roupa é você que tece. Fala para ele. Atos de justiça dos santos. O que é isso? São as suas atitudes. É exatamente o que nós estamos falando hoje. Jesus falou, eu não tenho achado íntegro os seus atos, as suas atitudes. Não tenho achado justo, com justiça, de acordo com a minha palavra. E a nossa, ou seja, a sua roupa está fora de moda. Fala para o teu irmão, fique na moda de Deus. A roupa que você está usando exterior, porque os nossos atos não são os que as pessoas veem, são ou não são? O que é visível. As nossas atitudes. E Jesus está dizendo aqui, eu não tenho achado íntegra. E ele disse o seguinte, quem vai andar comigo é quem veste essa roupa, esse linho finíssimo, e atavia a si mesmo, ou seja, o que eu preciso fazer. O que ele está dizendo? Eu preciso mudar meu comportamento através do arrependimento na mudança de mente. E eu vou andar com essa roupa branca e vou andar junto com ele. É isso que ele está falando, gente, Apocalipse. Então, sempre que você lembrar de vestes na Bíblia, roupa, você tem duas roupas. Diga comigo, vestes de salvação. E diga comigo, vestes dos meus atos de justiça. A primeira veste, salvação, como se fosse assim a roupa de baixo, para cobrir a sua nudez, porque Adão pecou e ele perdeu a pureza, essa é Deus que coloca. A segunda roupa, essa roupa externa, que todo mundo vê, são as suas atitudes, os atos, as suas atitudes, atos de justiça. Você saiu da sua casa, veio para cá hoje para ouvir a palavra de Deus. Então, eu suponho, só Deus sabe a intenção do seu coração, mas eu suponho que isso foi um ato de justiça. Amém?
Vamos fazer nossa roupa ficar mais bonita, amém, gente? Já viu o casamento, como é que é? Aí bota aí bota parte da roupa, aí vai tecendo, aí bota aquelas coisas, aí vai incrementando a roupa. Fala para o teu irmão, você precisa incrementar mais essa veste. Isso fala de prática, de realidade, algo visível. E o que nós temos visto? Muito conhecimento na mente, na igreja, muitos livros lidos, muita pregação ouvida, mas sem prática, sem realidade. Hoje eu quero te convidar. Em vez de você saber 100 e só executar 5, eu prefiro que você saiba 10, mas execute 8. Amém? A gente sabe muito. É o desejo de conhecer do bem e do mal. Quer saber de tudo, mas não faz nada. É melhor você saber menos e fazer o certo. E atos de justiça fala de atitude, de realidade. Mas o que nós temos visto na igreja, nos lares, nas famílias, é o quê? Conhecimento na mente, mas sem testemunho, sem realidade. É alguém que tem nome, mas não tem realidade. É o crente cabeção. Já viu o crente cabeção? É a cabeça grande e o corpo pequenininho. O corpo é só parte de Jesus. A parte que Deus deu para a gente. A parte de Jesus é a cabeça. Tem gente querendo mandar muito, querendo saber muito, mas na hora de fazer, não tem atitude. Festa da alegria, amém? 9, atitude. Aleluia, tem valor eu ir lá, sair da minha casa, me arrumar e vir aqui servir a Deus. Eu não estou afim, estou muito cansado. Você, é só você. É só os jebuseus, amoreus, só os eus. Diga para o teu irmão, servir é ao outro. Será que vai fazer bem uma criança o seu serviço? Será que foi prazeroso Jesus morrer na cruz para o outro ser salvo? Às vezes não, provavelmente não. Com certeza não foi para ele. Muitas vezes, então a gente vai voltando, deixando a palavra, voltando ao eu, ao ego, à autossatisfação, ao alto prazer, e a nossa vida vai sendo destruída sem perceber. Vai caindo coisa de lá, cai de lá, a gente não se sente bem. Daqui a pouco o crente está até com depressão, porque inverteu a ordem do Evangelho de Deus. Andar junto com Deus, com vestidura branca. É isso que eu quero para a minha vida, amém? É isso que eu quero. E para terminar, porque ele diz lá no Éden, Gênesis 3:7, ele fala, ele olhou que Adão foi lá e botou a sua roupa de baixo. Quem eu expliquei aqui que bota a roupa de baixo da gente? É Deus ou é você? Adão estava na pureza, mas aí quando Adão pecou, Adão e Eva, eles se coseram de folhas de figueira para esconder a vergonha da nudez. E às vezes, para esconder a vergonha da nossa nudez espiritual, a gente se esconde dos irmãos, das atividades de Deus, das atividades da igreja, até ter dúvida da sua salvação um dia. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quem? Aqueles que andarem de vestiduras brancas. E ali você vê Adão se esconde, ele mesmo coloca a roupa, se cobre. Quando ouve a voz de Deus, se esconde. É o irmão da igreja que passa lá, não quero falar com ele não. Porque o irmão da igreja sugere Deus, representa Deus. É o pastor lá, vamos esconder aqui, o pastor passou ali. Antigamente era pastor, agora foge do pastor. Né? Então, folha de figueira ali se escondeu e, irmãos, Jesus ele também fez o quê? Ele amaldiçoou aquela figueira porque não tinha fruto. Isso dá outra mensagem, viu? Deixar o Espírito Santo falar aí no seu coração, porque fala, sabe o que é isso? As folhas de figueira? Justiça própria. Independência de Deus, minha própria forma de dizer como eu devo adorar a Deus. A igreja de Deus é eu que escolho. A forma de trabalhar para Deus sou eu que escolho. Eu vou ver se eu vou na festa da alegria até 9, né? Se eu tiver afim, eu vou. Senão, não vou. Engraçado, a festa da alegria é a festa das crianças,
de Deus, para elas receberem amor de Deus, as coisas são de Deus, mas a escolha é nossa, é engraçado isso, a igreja perdeu o sentido de ser servo. Sabe o que é isso? É o cabeção, muita teologia, pouca atitude, pouca prática. Por isso que está engordando, viu, às vezes. Jesus falou, está lá em Ezequiel, que a ovelha gorda ele vai destruir, viu? Cuidado com a ovelha gorda espiritualmente. Gente, calma. Irmãs, eu estou falando de espiritualmente. O que é a ovelha gorda? Só come, vai enchendo a cabeça, só come. Mas na hora de agir, na hora de convocar, não posso, estou cansado e tal. E para terminar, irmãos, eu me lembro, muitos anos atrás, um episódio na igreja, com um pastor, a igreja cheia, um pastor conhecido, na igreja que eu me converti, um episódio muito interessante, que a Bíblia diz aqui, Jesus falou, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Já pensou? Não, mas aquele irmão, o anjo lá, aquele rapaz lá, ele já errou muito. Aí Jesus falou, puxa lá, não, ele é meu. Vou confessar o nome dele aqui. O José é meu. Aí os anjos, mas eu morri por ele, ele é meu. Amém? Salvação é de graça. Eu me lembro que na igreja, uma vez, o pastor, eu fui para o louvor, misericórdia, né? É só Jesus mesmo, porque eu passei por tudo que é ministério, né? E eu no louvor lá, eu arrebentava no louvor, todo mundo cantando, eu ficava só na mímica. Porque eu não tinha esse dom assim, então eu cantava baixinho, ficava ali. Mas o pastor me chamou, eu fui obediente. Depois ele viu assim, o grande erro que ele cometeu. É brincadeira. Não foi nem esse pastor, foi o outro que me chamou. Mas aí, esse pastor, que era um dos principais, ele falou, Anderson, gostei muito de ver na obra trabalhando. O pastor falou meu nome, ele me conhece. Sabe? Ele falou o meu nome e me elogiou que eu estava trabalhando na obra. Gente, se a gente fica assim, quando o pastor fala o seu nome, né? E conhece, imagina Jesus confessando o seu nome lá no céu. Amém? Né? Quando o diabo chega lá para acusar e tal, mas aquela irmã está pisando na bola e tal, e Jesus fala o quê? Aquela irmã não, a Josefina é minha. Confessar o seu nome, quando Jesus confessa o seu nome diante de Deus dos anjos, amém? Alguém que tem pago um preço para andar de vestiduras brancas, tem esse benefício, querido, Jesus confessar o seu nome, confessando o seu nome, ele é meu, diga assim, você pertence a ele, diga para o seu irmão. Queria chamar os músicos aqui agora, glória a Deus, você pertence a Cristo. Reparou, gente, quantos irmãos vêm aqui? Reparou, já viu aqueles museus de cera? Já viu o museu de cera? Eu já tive uma vez nos Estados Unidos, na Califórnia, tem lá um museu de cera, parece que lá na Inglaterra também, a Madame Tussauds, que você tira as fotos com os personagens famosos, atores, presidentes. Gente, eu tirei foto pregando para o Barack Obama. Ele é alto a beça. Aquelas estátuas de cera são exatamente idênticas à pessoa. Aí você tira a foto e mostra para alguém, quem vê pensa que você tirou a foto. É verdade ou não é? Fica igualzinho, não é? Então, você tira a foto dos atores, dos presidentes, das pessoas influentes e tudo. E aí o que acontece? Às vezes vem um governador, vamos supor que o governador do Rio, o prefeito do Rio vem aqui na igreja, né, falar de algum problema social. Aí todo mundo quer tirar foto com o prefeito. Aí ele não pode, ele está passando, a pessoa faz um selfie assim. Sabe por que isso? A verdade é, quando a gente está diante de alguém importante, que tem um nome, não importa agora a importância, a gente se sente importante, não é verdade? E Jesus está dizendo que, e não é prefeito não, gente, é Jesus, andarão comigo, junto comigo. Amém? E na boca dele vai ter o seu nome. Quem quer isso para a sua vida? Glória a Deus. Então seja você esse remanescente que anda de vestiduras brancas, seja você que é apaixonado pela palavra de Deus. Não vos chamamos mais servos, escravos,
mas amigos, amigo anda junto, vai andar com Jesus. Basta que aconteça uma metanoia, um arrependimento na sua vida, amém?